A Petrobras quer realizar perfurações exploratórias para confirmar a existência de petróleo na região do Amazonas. O bloco em questão fica na margem equatorial, a mais de 500 quilômetros de distância da foz do Amazonas. Para falar com a gente sobre essa questão, nós conversamos agora com o Guilherme Estrela, que é geólogo e foi diretor de exploração da Petrobras. Guilherme Estrela, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Muito obrigado, agradeço muito o convite da TVT. Estou aqui pronto para conversar com vocês. Boa tarde a todos os que estão nos assistindo. Maravilha. Semana foi muito repercutido aí um anúncio de que a Petrobras estava pensando em fazer exploração aí de petróleo na foz do Amazonas, mas muito deixou de se falar exatamente o que a estatal de fato estava pretendendo. Guilherme, você é geólogo, você foi diretor de exploração da Petrobras. Eu queria te ouvir sobre essa questão para que você, de fato, trouxesse elucidações aqui para os nossos telespectadores da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual. Sim. Posso falar? Sim, por favor. Muito bem. É o seguinte, tem vários aspectos essa questão, né? Mas primeiro aspecto, o IBAMA é um órgão que foi completamente abandonado pelos governos anteriores, todos nós sabemos, não é mesmo? Em relação ao meio ambiente, que foi um crime, cometeram um crime contra o meio ambiente brasileiro, né? Então, isso é fato. Nosso governo foi eleito e nós temos, já na época do Lula e Dilma, em 2003, né? No período, né? Até o golpe de Estado em 2016. Nós tínhamos um IBAMA forte, muito competente, está entendendo? E nós tínhamos perfeita interação com o IBAMA. Agora, nós ganhamos a eleição e o presidente Lula, naturalmente, todos nós apoiamos isso, o presidente Lula traz o meio ambiente como uma das principais preocupações desse nosso governo, né? Então, que é completamente oposto ao crime que foi feito contra o meio ambiente brasileiro pelos dois governos anteriores. Muito bem, isso é um fato. Então, política de proteção ambiental no governo Lula e da ministra Marina é uma política de Estado, não é mesmo? Então, ponto final. A Petrobras é uma empresa estatal, né? Então, a Petrobras tem que obedecer, na minha opinião, como nós fizemos lá nos nossos governos, né, no governo Lula e Dilma, obedecer às instruções do IBAMA, não é mesmo? Ponto final. Então, na minha experiência, nos meus 9 anos que estive como diretor de exploração e produção, primeiro, o IBAMA é um órgão extremamente competente, né? O IBAMA é um órgão extremamente sério na condução de uma política de proteção ambiental brasileira, né? Então, o IBAMA está certamente aberto ao entendimento. Não é mesmo? Então, o que se tem que fazer, na minha opinião, primeiro a Petrobras, que é uma empresa do Estado, obedecer a uma política de Estado brasileira, né? Isso que eu considerei, tenho que ser muito franco, como cidadão brasileiro com vocês, eu considerei muito inadequada a criação de um fato político que é prejudicial ao nosso governo, onde uma empresa estatal, né, veio publicamente a discordar de um órgão estatal do governo. Isso na minha opinião, é inadequado. Tanto que isso tem sido aproveitado pela imprensa de oposição ao nosso governo, tentando criar um fato político de uma crise política no nosso governo. Então, na minha opinião, a Petrobras errou em tornar isso público, não é mesmo? Então, muito bem, tem que sentar com o IBAMA, repito, são pessoas extremamente competentes, a minha experiência, eu tenho experiência pessoal de 9 anos, né? E sentar, discutirmos os problemas, está entendendo? E acertarmos uma forma de atender ao IBAMA e atender aos interesses da Petrobras. Isso é um ponto. Outro ponto é o seguinte, a localização desse bloco. Primeiro é o seguinte, a margem equatorial, eu tenho visto
Inclusive, essa imprensa que está jogando lenha, está jogando gasolina nessa fogueira, né? Diz, não, é o problema da margem equatoriana. Vamos daí. A margem equatorial brasileira vai do Rio Grande do Norte até o Foz do Oiapoque, lá no Amapá. Então, e esse bloco é praticamente na fronteira com a Guiana Francesa. Aliás, com a França, porque a Guiana Francesa é território francês, né? Então, na extremidade da faixa equatorial, não é em toda a faixa equatorial. Eu não estou dizendo que do restante da faixa equatorial o IBAMA também não vai fazer as suas exigências. E isso tem uma razão. A faixa equatorial, nossa, ela é banhada, vamos dizer assim, pela corrente equatorial. A corrente marítima, todos nós sabemos disso, né? Extremamente forte. Então, que ocorre em toda a faixa equatorial. Está entendendo? Então, e isso cria condições ambientais muito específicas, globalmente, mundialmente muito específicas, que tem que ser tratado com muito cuidado. E tem outros blocos de outras empresas estrangeiras nessa mesma faixa equatorial. Não é mesmo? Não é só na Foz do Amazonas. Enfim, a área, quando nós aprovamos o novo marco regulatório do pré-sal, nós colocamos lá, o governo colocou lá no seu texto, né, dizendo o seguinte: a Petrobras as licitações serão também pelo modelo de partilha de produção, né, como é no pré-sal, e a Petrobras como operadora única dentro do polígono do pré-sal, aquele polígono, e outras áreas estratégicas. E a área estratégica equatorial, a margem equatorial brasileira é uma área estratégica para o Brasil, do ponto de vista não só petrolífero, mas do ponto de vista da geopolítica mundial, porque é a nossa margem muito extensa, voltada para o Atlântico Norte, que é o principal oceano, né, em termos de importância geopolítica mundial. Então, a faixa equatorial, para nós, também como... Diga. Então, sobre isso, eu gostaria de perguntar ao senhor exatamente existe ali na região, como o senhor colocou, na Guiana Francesa, já uma exploração de petróleo sendo feita pela França. Aí a minha pergunta o IBAMA, ele diz que a Petrobras não deu garantias de que se houvesse um acidente, a fauna estaria garantida ou que não houvesse impacto para as comunidades. Mas, de fato, se já há uma exploração ali na região, já não há um impacto ali na região? E, por outro lado, nos últimos anos, a gente não ouve falar de grandes acidentes com a Petrobras, não há um histórico recente de grandes acidentes que impactem tanto o meio ambiente como as comunidades locais onde há exploração. A minha pergunta é exatamente para entender esses parâmetros do IBAMA e a política da Petrobras. O que, de fato, deveria ser feito, então, pela Petrobras e pelo IBAMA para que houvesse uma convergência nessa situação? Muito bem, vamos lá. O que está acontecendo na França, na coisa, não nos cabe avaliar. Nós somos um país soberano, entendendo que não é o exemplo que estejam fazendo na Guiana, no Suriname, né? Como que fizeram no Golfo do México com o grande acidente de Macondo, em 2010. O maior acidente da indústria petrolífera mundial. Não é mesmo? Então, nós não temos nada com isso. Nós temos o Petróleo Brasileiro, CIA, que é uma empresa do Estado, e que tem que representar os interesses do Estado brasileiro e a política do Estado brasileiro em nosso território. E quando nós operamos no exterior também. Muito bem. Isso é um caso. Não temos nada a ver com a Guiana Francesa, né? Segundo é o seguinte: a Petrobras tem zero de acidentes no mar, em suas operações. É verdade. A Petrobras é extremamente competente. No pré-sal está aí. Entendeu? No pré-sal, nós estamos no pré-sal desde 2006 e não tem uma gota de óleo do pré-sal no mar. A Petrobras é extremamente competente. Então, desculpe, o seu nome como é? Ana. Ô, Ana, então, Ana, a sua pergunta, de uma certa forma, ela é contraditória, né?
porque a Petrobras tem essa competência, então a Petrobras tem toda a competência comprovada, eu participei disso e tenho muito orgulho disso como ex-diretor de explorações da Petrobras, para a Petrobras sentar com o IBAMA e decidir o que fazer. Estou levando na mesa de... Não são negociações, porque isso não é um negócio. Na mesa de entendimento, né, soluções que sejam absolutamente compatíveis com a sua própria Petrobras, competência e capacitação técnica e tecnológica de enfrentar, de perfurar com segurança, onde quer que seja. Agora, também é o seguinte, como eu disse, a costa equatorial, por isso que é importante a Petrobras sentar, a margem equatorial, em termos de ambientais, é muito diferente do que a costa leste brasileira. Entendeu? Então, quer dizer, só tem fatores positivos o que você está dizendo, né? Então, é sentar na mesa como órgão, como empresa do Estado. A Petrobras tem que voltar a ser uma empresa do Estado brasileiro, que foi transformada numa empresa privada, que vê seus interesses, essa coisa toda, né? Tá entendendo? Então, a Petrobras tem que voltar a ser uma empresa do Estado brasileiro, não é mesmo? Então, e é isso que o governo Lula fez, né? Quer dizer, está transformando, está chamando a Petrobras novamente para ser uma empresa do Estado, uma empresa, né, estatal brasileira, do qual nós muito nos orgulhamos, não é mesmo? Então, é isso. Tem que sentar na mesa e discutir novamente, que a Petrobras é extremamente competente, séria, uma empresa séria, né? E o IBAMA também. Todos têm que estar unidos numa empresa, na prática e na implantação de uma política de Estado brasileiro, que é a política do nosso governo Lula. Simples assim. Agora, para a gente finalizar a nossa conversa, nosso tempo já está chegando ao fim, eu queria ouvir do senhor por que esta necessidade da Petrobras em querer explorar lá na foz do Amazonas. O Brasil é um país autossuficiente em petróleo, né? O que leva a querer ir lá neste momento? Eu queria lhe ouvir, já que o senhor foi diretor de exploração por um certo tempo da estatal, o que leva, neste atual momento, a empresa querer prospectar petróleo lá na foz do Amazonas? Muito bem. Desculpe, como é seu nome? Cosmo. Otto? Cosmo. Cosmo. Ô Cosmo, a sua pergunta é interessante, muito interessante. Só que tem o seguinte, uma empresa petrolífera... Primeiro é o seguinte, vamos ver, emergência não há. Emergência, certamente não há. Nós somos um país que estamos exportando mais de 1 milhão de barris por dia, 2 milhões, não sei ao certo, de barris por dia. Então, nós não somos autossuficientes, volumétricos em petróleo, então emergência não há. Tá entendendo? Então, isso é um ponto importante que você coloca. Então, é um ponto importante e certamente tem que estar dentro dos interesses da Petrobras e do Estado brasileiro, e do governo brasileiro. Tá vendo? Muito bem. Agora, uma empresa, não é por isso que uma empresa de petróleo e uma empresa do Estado brasileiro não tenha interesse em fazer perfurações para obter dados e até descobrir petróleo em todo o território nacional. É uma coisa que está na própria essência da companhia, não é mesmo? Como empresa de petróleo, como empresa de petróleo estatal brasileira. Então, agora, essas coisas não são conflitantes, não é mesmo? Então, pelo contrário, nós temos toda a capacidade, temos somos autossuficientes volumétricos em petróleo, então, é mais um conforto, é mais uma área de entendimento, tá entendendo? Abre mais uma área de entendimento para sentarmos com o IBAMA e fazermos uma programação, tá entendendo? Precisa algumas pesquisas prévias, do ponto de vista ambiental, simulações de dificuldades. Vamos fazer isso. Não há motivo não há conflito, nem para a Petrobras, nem para o IBAMA, e muito menos para o Estado brasileiro, para a política de Estado brasileiro do nosso governo Lula. Tem que haver disposição, tem que, de ambas as partes, pelas informações do IBAMA, que o IBAMA tem tornado público, eles estão abertos para conversar e pronto. Agora, a Petrobras tem que se transformar novamente numa empresa do Estado brasileiro, uma empresa estatal. Não pode, colocar outros interesses dos acionistas minoritários, dos acionistas privados, à frente, ou
em preferência aos interesses do Estado brasileiro. E os interesses do Estado brasileiro, mais uma vez, repito, não só são da Petrobras, são da Petrobras, do IBAMA e, no final das contas, são do governo brasileiro, que nós elegemos e que tomou posse no 1º de janeiro de 2023. E do povo brasileiro também, né, Estrela? Também o governo brasileiro democraticamente eleito, depois de uma ruptura constitucional do Estado Democrático de Direito em 2016, depois de uma fraude eleitoral de 2018, quando não deixaram o Lula se candidatar, não é mesmo? Então, em 2023, o povo brasileiro se manifestou democraticamente e elegeu o governo. Esse governo nos representa. Ótimo. Conversamos com o Guilherme Estrela, geólogo e ex-diretor de exploração da Petrobras. A gente te agradece muito a participação aqui no Revista Brasil TVT de hoje. Eu é que agradeço muito a oportunidade e estamos aí. Obrigado. Abraço. A gente agora faz um breve intervalo e volta daqui a pouquinho.